Olá, queridos, olá, queridas. Vou compartilhar uma palavra com vocês hoje que creio que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 2, que fala assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Nós vivemos num tempo em que as pessoas perguntam para nós, né? E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Mas aquele tudo bem por protocolo, para saber, muitas vezes, como é que tá de forma superficial, ou às vezes perguntar como é que tá, tudo bem? E você nem fala se tá tudo bem ou não, a pessoa vira as costas e se vai. Esse é o tempo em que nós vivemos, em que as pessoas não se importam realmente como que você está. Lendo essa passagem, eu me lembrei esses dias, né, de algo até hilário, em que alguém perguntou, né, pro meu esposo: e aí, como é que vai seus pais? E o pai morreu dele já. Então, assim, e a pessoa se diz que era amigo. Como é que fala assim, como é que vai os seus pais, né? Se o pai morreu, só a mãe tá viva. Então, assim, são pessoas que realmente elas não se importam com o outro, né? Nem se dá conta que o pai morreu. Mas é por protocolo. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? E aí, como é que tá os teus pais? E esse é o tempo que nós vivemos de pessoas superficiais. Pessoas que perguntam por perguntar, mas realmente não se importam e não querem ouvir a resposta real de você. Como é que realmente você tá? Como é que tá a tua vida? Tá precisando de alguma coisa ou não? Sabe? E a gente não, como cristão, a gente como filho de Deus, a gente não deve ser assim. A gente deve se importar com o outro. A gente deve amar o outro. A gente deve perguntar como é que tá a situação e realmente desejar ouvir como é que tá o outro, como é que tá o coração do outro, como é que tá a vida do outro, sabe? E Neemias, ele se importava. Ele recebeu a visita dos irmãos dele, né? Anani, e ele perguntou como é que estavam os judeus. Como é que estavam os judeus que tinham escapado do exílio? Como é que estava Jerusalém? Ele realmente queria saber como é que eles estavam. E a resposta que ele teve não foi aquilo que ele esperava. A resposta foi: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontram-se em grande humilhação e aflição. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele ouviu aquela resposta, ele chorou. Ele sentiu no coração a dor daquele povo. Ele se lamentou, ele orou, ele jejuou e ele levou essa situação ao Deus dos céus. Neemias, ele era um copeiro naquela época, alguém que era temente a Deus, independente dele não estar na terra dele. Ele servia a Deus, ele buscava a Deus, ele se importava com quem estava na terra dele, ele se importava com a cidade dele, ele se importava que os muros foram derrubados, que as portas foram queimadas, ele se importava com a situação do povo. Será que nós se importamos, né, com os outros? Será que nós se importamos quando ouvimos que alguém está em dificuldade, que alguém está passando por adversidade, que alguém está passando por uma situação terrível, difícil? Será que nós somos como Neemias, que se importamos uns com os outros? Neemias nos deu um exemplo. Ele estava lá com o rei, né? Ele estava lá no palácio, ele estava vivendo bem. Mas isso não fez com que ele se acomodasse, isso não fez com que ele se sentisse descansado, isso não fez com que ele se sentisse: eu tô bem, o resto não me importa, né? Como que tá o meu povo não me importa, eu tô bem. A gente não pode ser essa pessoa inconformada, essa pessoa que, eu também, a minha família também. Então, como os outros estão, é problema dos outros. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para se importar. Deus nos chamou para ouvir aquilo que está acontecendo no mundo, para ouvir o que está acontecendo com os nossos irmãos e tomar essa dor e levar e fazer dessa dor
uma oração, levar a Deus, pedir direção, pedir o que Deus pode fazer a respeito. A gente encontra aqui em Neemias um homem de oração, um homem que ouviu aquilo que estava acontecendo com o povo dele, ele se entristeceu, ele orou, ele clamou a Deus, e ele fez uma oração linda, né? Ele confessou os pecados do povo, ele clamou a Deus, ele lembrou a Deus as promessas que Deus tinha feito sobre o povo. E eu não vou ler toda a história, né? Mas aí no capítulo 2, Neemias faz uma oração linda no capítulo 1, pedindo a Deus misericórdia, que Deus, né, fizesse algo, que ele ao final da oração, ele fala assim, ó, que eu ache favor em relação ao rei, né? Ele pretendia falar com o rei, mas ele pediu a graça de Deus. E aí se passou um tempo, e o rei, um dia ele olhou para Neemias, e ele viu que Neemias estava triste. Então significa que Neemias era uma pessoa alegre, era uma pessoa que conversava, era uma pessoa que, né, estava de bem, era uma pessoa que não vivia reclamando, era uma pessoa que era grata a Deus pela vida que tinha. E o rei, ele pergunta assim, ó, por que está triste o teu coração? Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então o rei, ele teve discernimento. Peraí, esse copeiro, ele sempre está contente, sempre está alegre. O que está acontecendo com ele? Ele não está doente, senão ele não estaria aqui me servindo. E ele faz essa pergunta, né? Neemias, por que você está triste? O que está acontecendo com você? E quando Neemias ouviu isso, ele temeu. Ele sabia que aquilo era a resposta de Deus para a vida dele. Era isso que ele estava esperando, era isso que ele queria ouvir. E aí, mas disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes? Então orei ao Deus do céu. A gente vê um homem de oração, a gente vê um homem que ele não fazia aquilo que ele queria, ele não andava segundo os próprios conselhos ou os conselhos dos outros. Ele queria saber de Deus, Senhor, e agora qual o passo que eu dou? Senhor, e agora o que eu peço para o rei? Senhor, agora o que eu faço? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes nós tomamos decisões em que não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus. Deus quer sim fazer algo a respeito daquela situação. Deus quer fazer algo através de nós, mas Ele tem a estratégia dEle, Ele tem os planos dEle, Ele tem a direção dEle. Nós não fazemos como Neemias. O rei falou, Neemias, e aí, o que eu posso fazer? Neemias então ele ora. Neemias então ele busca Deus. Deus, e agora o que eu peço para o rei? O que eu faço? Qual é a direção que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer, quem sabe a oração de Neemias, né? Foi, a gente não sabe tudo o que se passou no íntimo do coração de Neemias. Mas talvez a pergunta era, Senhor, eu envio alguém para reedificar a cidade? Ou o Senhor quer que eu mesma faça parte disso? O que é que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Sabe, que essa seja a nossa oração. Senhor, e agora? O que é para fazer? Para onde nós iremos? É para a esquerda? É para a direita? O que eu posso fazer? É para mim ir até lá e fazer a tua obra, ou é para mim ajudar alguém para que essa pessoa vá até lá? Qual é a direção? Qual é o meu tempo? Qual é a estação? Quanto é importante a gente saber, né? Ficar posicionados. O que é para fazer agora? Qual é a tua direção, Senhor? E quando Deus der a resposta, caminhar nessa direção com graça, com verdade, com vocação. E aí ele recebe a resposta de Deus, porque aí ele responde ao rei, e responde ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos meus pais, para que eu a reedifique. Uau, que pedido! Então, rei, se é da tua vontade, eu quero edificar a minha cidade. Eu não estou mais lá, mas eu quero reconstruir os muros. Mas, na verdade, Deus tinha um propósito muito maior, né? Deus, ele não tem só o propósito, né, de reestruturar os muros da cidade. Ele queria despertar aquele povo novamente para a presença dele, para que esse povo, ele fosse novamente
buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. O Senhor queria se fazer presente novamente naquele povo. Então Deus coloca um incômodo no coração de um copeiro a respeito do que está acontecendo com a cidade. Deus envia a pessoa certa para contar para Neemias que os muros tinham sido derrubados, que havia brecha nos muros, que as portas tinham sido queimadas, que a cidade estava em calamidade, que o povo estava triste, que o povo se lamentava, que o povo tinha adormecido, que o povo tinha esquecido, né, do Deus de Israel, daquilo que Deus já tinha feito e estava vivendo em calamidade. Então Deus olha e Deus vê em Neemias um coração pronto para cumprir a vontade dele. Sabe, há muitos muros que precisam ser edificados, há muitas brechas que precisam ser fechadas, há muitos povos que precisam ser alcançados ainda. E o mesmo Deus que um dia olhou e procurou alguém que pudesse edificar os muros, é esse mesmo Deus que está olhando e procurando alguém que possa edificar os muros, que possa ser como Neemias, que possa perguntar: Senhor, por onde começar? Senhor, o que eu faço? É eu? Ou eu ajudo alguém para que vá? Senhor, o que fazer? Qual é a direção? E ele encontrou o favor do rei. Aqui a Bíblia conta, né, que encontrou o favor do rei, e até a rainha estava envolvida nisso, nessa conversa, a rainha estava lá. E o favor foi tão grande que o rei falou, deu para ele meios, e Deus começou a dar direção para Neemias, e Neemias pediu cartas, e Neemias pediu as madeiras, e Neemias, ele foi tão estrategista. Deus, ele faz tudo tão perfeito quando a gente pede. Ele não foi de qualquer jeito, ele não foi sem ninguém, foi enviado homens com Neemias para essa construção. E Neemias estava certo que Deus daria para ele a vitória, que Deus faria a obra que tinha colocado no coração dele. E aí a gente continua lendo essa história maravilhosa. Quem pudesse aprofundar em casa nessa história vai encontrar o agir de Deus incrível. E não é nessa parte que nós vamos nos aprofundar hoje, mas aqui conta, né, no capítulo 10, que quando Sambalate, o Herodita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a Israel promover o bem dos filhos de Israel, que alguém viesse promover o bem aos filhos de Israel. Então Sambalate, né, e Tobias, eles ficaram perturbados porque alguém ia levantar os muros, que alguém ia fazer o bem. Toda vez que você se levantar para fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, o inimigo vai se levantar. O inimigo vai tentar barrar você, ele vai querer parar você no caminho para que você não consiga ter sucesso. Pode ser que seja isso no mundo espiritual, através de setas malignas, pensamentos. Pode ser também que ele se levante através de pessoas para rir daquilo que você vai fazer, para barrar você no caminho. E aconteceu com Neemias, mas aqui fala, né, que Neemias, ele tinha um propósito. E Neemias, ele fala assim, ó, que ele não declarou a ninguém o que Deus tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Nós precisamos ser mulheres e homens com discernimento para quem abrir o coração, para quem contar aquilo que Deus colocou no nosso coração e fazer, ou aquilo que Deus vai fazer através de nós. Não são para todas as pessoas que nós podemos abrir o nosso coração. Não são para todas as pessoas que nós podemos expor, derramar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Porque muitas vezes nós abrimos o nosso coração, nós falamos no tempo errado. E isso faz com que nós nos enfraquecemos, com que nós paremos no caminho. Quantos sonhos de Deus são abortados no caminho, porque nós não nos comportamos, porque nós abrimos nosso coração para que não era para ser. Os planos de Deus, eles não se frustram jamais. Os nossos planos se frustram, mas os planos de Deus não. Mas o que a gente precisa é a gente permanecer em Deus e fazer as coisas conforme aquilo que Ele precisa, conforme aquilo que Ele quer, conforme aquilo que Ele deseja. Nós não podemos fazer os planos de Deus conforme aquilo que nós queremos. Nós não podemos, porque os nossos planos, queridos, eles falham, os nossos planos, eles se frustram, sim. Você pode ter muitos planos para o ano que vem,
mas os teus planos, eles podem se frustrar, eles podem falhar. Como você pode ter êxito nos planos que você tem? Mas agora os planos de Deus, esses planos, eles são infalíveis, eles não falham. Só que nós precisamos caminhar conforme Deus quer. Porque os planos de Deus, se Neemias tivesse falhado, tudo bem. O plano de Deus, Deus levantaria outro e o plano de Deus aconteceria. Mas Neemias, a gente vê um homem que ele acatou o plano de Deus. E ele falou, Deus, e aí como é que é? Eu quero fazer conforme tu quer. Eu quero, Senhor, estar com o meu ouvido, Senhor, atento, para que eu possa ouvir qual é a forma que o Senhor quer, o que eu faço agora, qual é a direção que tu tens para mim. É esse coração que nós precisamos ter. É essa direção que nós precisamos ter. Senhor, como fazer? A tua vontade fazer. E o inimigo vai se levantar. Sabe? Sanbalat, ele vai se levantar e ele vai ficar perturbado. Toda vez que nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, a oposição vem. Sabe? E aí a gente continua, né, lendo a história e Neemias, ele compartilhou com alguns e a gente vê, responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início à boa obra. Então, Neemias, ele sente, né, que Deus deu a direção, olha, pode compartilhar agora. E os homens falaram, não, vamos se levantar junto com você e vamos sim fazer essa boa obra. E Sanbalat, né, e Tobias, eles ouviram e zombaram e desprezaram e perguntaram, né, o que é isso que fareis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles tinham uma visão totalmente errada, totalmente equivocada a respeito de Neemias, a respeito daqueles que queriam, né, levantar os muros. E eles falaram, né, querem rebelar contra o rei? Eles olhavam para Neemias com maus olhos. Eles olhavam para Neemias conforme aquilo que eles eram. Quantas pessoas olham para nós e nos desprezam e a gente ouve tantas coisas a nosso respeito que não é verdade, que não faz juiz aquilo que nós somos. Mas por que as pessoas falam mal? Porque é isso que elas são, é isso que elas têm para oferecer, é aquilo que elas carregam dentro de si. A gente oferece aquilo que a gente tem, a gente oferece aquilo que a gente pode dar, é isso que a gente faz. Então é isso que eles tinham, eles não tinham nada de bom para dar. É isso que eles estavam fazendo. E aí respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Mas Neemias, ele não se dava por vencido. Ele falou, olha, nós, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Ele fala assim, quem vai nos fazer prosperar sobre isso é o Deus dos céus. Não somos nós edificaremos, mas quem vai, o nome de Deus é que vai ser glorificado, não vai ser o nosso nome. Eu não estou aqui para ser engrandecida, eu não estou aqui para que o meu nome seja lembrado, eu não estou aqui para que eu tenha sucesso, eu estou aqui para que o nome de Deus seja exaltado. Eu estou aqui para fazer essa obra, para que Deus seja conhecido. Nós estamos aqui para fazer a obra, nós estamos aqui para edificar os muros, mas a glória é de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos e que dê certo, né, e que seja conhecido e que seja algo grandioso que Deus tem para fazer através das nossas vidas. A glória não é minha, a glória não é tua, a glória não é nossa, a glória é de Deus, o nome de Deus que é engrandecido. Quantas pessoas se perdem no caminho, quantas pessoas são levantadas por Deus e no meio do caminho se perdem porque acham que elas são alguma coisa e fazem o nome delas tão grande, sendo que nós somos pó. E nós somos como a erva seca e logo estamos aqui e de repente passamos e não existimos mais. Mas Deus, Ele está de eternidade em eternidade. E mesmo quando nós morremos e nosso corpo perece, somos enterrados, viramos pó novamente, Deus continua sendo Deus. Ele continua de eternidade, eternidade, eternidade. Não queira engrandecer o teu nome. Não queira que o teu nome venha a ser conhecido, que o teu nome venha a ser grande, que você coloque, né, o teu nome
tal pessoa fez tal coisa e coloca aquela placa. Não. Deixa a placa para Deus. Deixe para o nome de Deus ser exaltado. Deixe para o nome de Deus ser conhecido. Neemias tinha isso no coração. Não vai ser eu que vou ser honrado, não vai ser eu que vai ser engrandecido, não. Deus vai ser engrandecido, ele sim vai ser conhecido. Ele tinha isso no coração dele. E aí no capítulo 3, né, continua a história, né, que eles foram e eles não pararam a obra, ele tinha homens do lado dele, que começou a levantar os muros, que começou levantar a cidade, os muros da cidade. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos auxiliar, para nos dar direção. Nós não estamos sozinhos, existem, queridas, pessoas de Deus. Existem pessoas com o coração de Deus, com o coração puro, com o coração voltado a Deus. Nós não estamos sozinhos, existem pessoas sim boas, existem mulheres, existem homens com propósitos, homens de Deus, homens e mulheres que foram levantados por Deus nesse tempo para fazer a obra. Neemias sabia disso e ele contou com essas pessoas, e essas pessoas falaram: Neemias, nós acreditamos em você, nós estamos com você, nós também vamos trabalhar. E aí no 4, quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Ele não se conformava. Os muros já estavam sendo edificados. O que fazem esses fracos judeus? Quem era fraco, queridos? Não eram fracos, eles eram fortes, eles estavam trabalhando, eles estavam edificando. Deus estava fazendo algo lindo através deles, né? Que será que vão reedificar o muro? Eles irão sacrificar, acabarão a obra num só dia, conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Vinde, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ainda que venha uma raposa, vai derrubar o muro de pedra. Eles riam daquilo que Deus estava fazendo através de pessoas simples, através de pessoas que aos olhos deles eram incapazes de fazer. E aí Neemias fala: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Neemias via que eles estavam sendo desprezados, que eles estavam sendo atacados, que eles estavam sendo humilhados, mas Neemias não parava a obra. E aí começa, né, no capítulo 7, do versículo 4, fala: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amoditas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Para eles não era só suficiente falar mal, não era suficiente falar mentiras contra eles. Eles queriam vir contra esse povo, queriam acabar contra eles, queriam acabar com os judeus, queriam acabar com a obra. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então eles não só oraram, mas eles colocaram guarda, eles se revezavam, queridas. O trabalho ficou muito mais duro, ficou mais difícil, porque eles tinham que se dividir, tinham que ficar de guarda, tinham que continuar a construção e não parar. Tem momentos na nossa vida, a gente não vai se aprofundar muito, porque a outra parte que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mas tem momentos na nossa vida de guerra em que vai ficar muito mais intenso as nossas orações, vai ficar muito mais intenso a nossa maneira de viver, o nosso propósito de vida, a nossa forma de buscar Deus. Nós precisamos ter esse discernimento. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos jejuar mais, que nós precisamos sacrificar mais, que nós precisamos ficar mais atentos ao ataque do inimigo.
Há momentos na nossa vida que ele vem realmente para nos destruir. Não há momentos de descanso, há momentos de descanso sim na vida do cristão, de regozijo, em que Deus coloca o inimigo dos nossos pés e que nós pisamos e que nós triunfamos em relação ao inimigo. Mas há momentos de guerra, há momentos de batalha intensas em que nós não podemos parar, em que nós não podemos mais descansar da forma que nós estávamos acostumados a fazer. É momento de nós jejuarmos, é momento de nós lermos a Bíblia mais, é momento de a gente deixar a TV um pouquinho desligada, deixar de assistir filme, deixar de assistir série e colocar em nossa mente, em nosso coração a palavra, colocar a oração. Há momentos em que nós não podemos nos distrair com nada. Eu não falo para você, é pecado assistir um filme. Não, não é pecado, eu gosto muito. É pecado assistir uma série. Não, não é pecado. Só que tem momentos que é tempo de parar tudo isso. E ter discernimento daquilo que Deus está fazendo e que nós não podemos nos distrair porque são coisas que nos distraem. Sabe, há momentos em que você não pode ir para qualquer lugar, em que você não pode passar tempo com qualquer pessoa. Tem momentos de batalhas tão intensas na nossa vida que nada pode fugir do propósito de Deus, que nada pode nos distrair. Eles estavam vivendo nesse tempo e eles entenderam que era preciso eles se preparar contra o inimigo. Quem sabe seja o tempo de você se preparar contra o inimigo. Quem sabe seja o tempo de você, com um braço, você trabalhar e você continuar construindo um muro, e com o outro você ficar atento se o inimigo está vindo contra você. Você ficar atento para se proteger contra as ciladas do inimigo. E aí continuava que alguns, eles começaram a fazer armas, começaram a ficar de vigia, outros construíram um muro e continuou a obra. Nada parava a obra, nada parava a obra. E no capítulo 5, aí começou, Neemias, ele começou a ajudar o povo, Deus começou a dar direção tão linda. A reconstrução dos muros estava sendo feita por fora. E isso era maravilhoso. Glória a Deus, era uma obra que dava de se ver com os olhos. Mas Deus começou a dar direções para Neemias, para começar a reconstrução por dentro da cidade. Olha que lindo. Neemias começou aqui, ora, no capítulo 5, ora, os homens e suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, os seus irmãos. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivemos. Outros diziam, estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Embora tenhamos mesmo sangue, que os nossos irmãos e os nossos filhos sejam tão bons quanto os deles. Contudo, temos que nos sujeitar, os nossos filhos e as nossas filhas, para serem servos. Então o povo estava sofrendo, e o próprio povo mesmo estava se aproveitando do mesmo sangue. Eles estavam se aproveitando, eles estavam fazendo como se fossem escravos, Estavam, digamos que emprestando, cobrando tributos altos, e o povo estava passando fome, estava passando necessidade pelo próprio povo mesmo. E aí no versículo 7 fala, considerei-me comigo mesmo, e então acusei os nobres e os magistrados. Ele disse, sois usurários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia. Neemias, ele estava cheio da graça de Deus. Neemias, ele foi lá pronto, ele foi preparado, ele ouviu, ele lutou contra o povo. Ele não queria só os muros arrumados, ele queria a cidade por dentro restabelecida. Ele queria que esses homens fossem justos, que esses homens fossem corretos, que os pobres eles fossem atendidos, que não houvesse necessidade, que houvesse justiça, que houvesse graça, que houvesse o favor de Deus de todos os níveis dentro daquele lugar. Ele não se conformou só com os muros erguidos, ele queria sim
que o povo se voltasse para Deus. Ele queria que os pobres fossem supridos. E aqui ele se levanta e ele fala: agora vós negociareis aos vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Eles se calaram, porque não acharam que responder. Pelo que continuei: não é bom o que fazeis. Não deveis andar no temor do vosso Deus, para evitar a zombaria dos gentios, os nossos inimigos. Também eu e meus irmãos e meus homens lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos de cobrar juros, né? E aqui continua, e é tão lindo o que acontece, porque ele fala com graça, com audácia, com verdade. Ó, vocês precisam mudar, vocês estão no caminho errado, vocês precisam mudar, precisam fazer o que é certo em relação aos pobres. Vocês têm cobrado juro alto, vocês parem de fazer isso, sabe? Não envergonhem, olha o inimigo, o que vai falar de nós. E aí é lindo, né? E no versículo 13 fala: também sacudi as dobras do meu manto e disse: assim sacuda Deus de toda a sua casa, de todo o seu trabalho, todo aquele que não cumprir essa promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E todo o povo respondeu: amém. E louvaram ao Senhor e fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador da terra de Judá. E aí ele foi, né, nomeado governador, e o povo aceitou, e houve mudança de coração, houve, né, reconciliação, houve a graça de Deus. Meu Deus, isso é tão lindo, né? E aqui continua, né, no versículo, no capítulo 18, na parte B, no capítulo 5, no versículo 18, fala assim: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se me preparava aves, e de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho e de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigia o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Então ele poderia exigir muitas coisas, porque ele era governador, mas ele não fazia isso, ele não usava o nome de governador dele para se aproveitar do povo. Deus pode te levar a lugares altos, e de lá você pode exigir, né, coisas, você pode exigir aquilo que teu coração quer. Mas sabe, tem um coração como Neemias, não exija nada não. Sabe, não queira nada mais daquilo que Deus quer dar para você. Continue simples, continue com o coração generoso, continue humilde. Não use o nome que Deus te deu para pisar em cima dos outros, para se achar que é melhor que os outros, porque você não é melhor que os outros, porque na verdade todos somos iguais. Ele tinha o nome de governador, mas ele sabia que ele era um servo de Deus. Deus não tem um servo maioral, um servo menoral, né? Não, todos somos servos. E Neemias, ele tinha isso. Ele poderia se engrandecer, poderia pedir mais coisas, mas não, ele sabia que o coração dele estava voltado para Deus. E continua a oposição ela continua. E a gente lê aqui, e é aqui que a gente vai se aprofundar, queridos, e a gente vai parar. O povo, ele continuava, Sanbalat, ele não desistiu. Sanbalat, ele continuava tentando fazer parar aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus vai fazer através da minha e da tua vida, ou que Deus já está fazendo. Ninguém pode parar. A obra que Deus, ele começa a fazer, ninguém pode parar. Homens não podem parar. Aquilo que Deus tem para fazer através de nós não depende de homens. Depende somente de mim e de você. Só isso depende. E aqui no versículo 5 fala: então Sanbalat, pela 5ª vez, enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. 5ª vez, queridos, 5ª vez. Na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz: que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles. Imagina que Neemias queria ser o rei deles,
Isso era a maldade do coração dele, isso era a invenção do coração dele. E que proclamasses profeta, e que nomeasses profeta para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: a rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente. Mandei-lhe essa resposta: de tudo que dizes, coisa alguma aconteceu, e tu no teu coração é que o inventas. O inimigo sempre ele vai querer falar palavras contra nós que não são verdadeiras, que não é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós somos. Eles falavam que Neemias ele queria ser rei. Neemias ele tinha coração de servo, ele não queria ser rei. Vocês lembram que tem uma passagem que fala, né, que Jesus, eles falam assim, ó, você expulsa demônio porque há um demônio em você também. Por que foi falado isso de Jesus? Porque Jesus era o próprio Deus, ele não era demônio. Então queriam ferir ali a identidade, queriam ferir a identidade de Neemias. A gente encontra esse ataque do inimigo. Vocês lembram de Davi? Que quando ele foi levar comida lá pros irmãos dele, né? Eles falavam, o que você está fazendo aqui? Né? A gente sabe que o teu coração é presunçoso, né? Que você está aqui só para ver a guerra. E não era isso. Não era isso. Davi estava ali porque ele amava a Deus, porque ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Ele estava ali para servir. Ele não era isso. Ele não era um coração maldoso. Ele não era. Por que o inimigo falou que Davi tinha o coração maldoso, que ele era presunçoso? Por quê? Porque Davi tinha o coração segundo Deus. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Havia pureza em Davi. Como havia pureza em Davi, o que o inimigo queria falar? Davi, você é presunçoso. O que o inimigo anda falando a teu respeito? Quais são as afrontas que Satanás tem falado contra você? Ele é assim, ele fala ao contrário daquilo que nós somos. Ele falou para Neemias, Neemias, você está aí porque você quer ser rei. Não, Neemias não queria ser rei. Neemias queria exaltar o nome do rei dele, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E é nessa parte que nós vamos parar. E essa palavra que Deus tem para nós, para esse ano que vai vir. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não concluirão. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A intenção do inimigo, o inimigo já tinha entendido ali que ele não ia conseguir parar a obra. Ele não iria conseguir parar a obra. Então a intenção dele era o quê? Era enfraquecer as mãos. O inimigo já entendeu que ele não vai conseguir fazer com que nós voltemos para trás, com que nós retrocedemos. Então a intenção dele é o quê? É enfraquecer as nossas mãos. É dizer para você, o que você fez esse ano inteiro? Você teve o resultado que você queria? Você não teve. Volte para trás, pare de fazer a obra. Você trabalhou tanto, você não teve reconhecimento. Quantas de vocês aí estão do outro lado pensando, esse ano eu vou entregar o meu cargo. Não, está muito pesado. Não estou vendo o resultado, acho que não foi Deus que chamou eu para fazer isso. E Deus está falando para você, ei Neemias, continue Neemias, porque a estratégia do inimigo não é tirar você da obra, porque ele viu que você não vai voltar atrás, mas é enfraquecer as tuas mãos, é diminuir o teu ritmo, porque ele sabe que você, uma vez que aceitou a Cristo, você sabe que você não tem para onde ir. Aquele versículo, né? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Nós já entendemos isso. Eu e você, eu não sei você. Que lindo, né? Ontem até nós cantamos na igreja. As nossas carroças já foram queimadas. Nós não temos mais para onde ir. Nós vamos seguir Cristo, nós tomamos essa posição. E nós não vamos desistir. Não temos para onde ir. Mas aí então, qual é a estratégia do inimigo? É enfraquecer as nossas mãos. É falar para você, pare o que você está fazendo. É colocar medo.
atemorizar nós, para nós parar. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, veio um filme que eu assisti do Rock, não sei se vocês se lembram, em que tem luta, e aí na luta, né, no ringue em que eles estão, aí quando o outro, né, o inimigo tá vencendo, tá em cima dele, tá batendo, e aí é contado até 10. Até 10 é contado. E se a pessoa não reage, então o outro vence. Vence aquela batalha, vence aquela luta. Às vezes o inimigo tá em cima de você e já tá lá no 5, já tá lá no 6 e tá falando para você: se renda. Se renda, pare a obra que você tá fazendo. Pare de lutar. Pare de lutar pela família, pare, se renda. Pare de lutar pelo seu filho, pare de lutar por a igreja que Deus colocou nas tuas mãos. Pare, se renda. Sambalat está aí e está falando: se renda, pare, chega, eu venci, pare. Sabe por que ele luta tanto contra você? Porque a gente não vai se aprofundar, porque a gente vai ficar horas aqui. Mas a cidade foi reerguida. O nome de Deus foi glorificado e é tão lindo que fala assim, ó, que um sacerdote se levantou para ler as leis de Deus que há muito tempo não tinha sido lida. E algo assim que me tocou muito, que ele leu de forma simples e que o povo entendeu a lei. Sabe, a leitura da Bíblia foi lida de uma forma em que o povo entendia. Deus precisa levantar pessoas que leiam essa palavra de uma forma simples, de uma forma em que o povo entenda. E é tão lindo que acontece, queridos, que quando o povo entende a lei, o povo se arrepende. O povo não tinha se arrependido, não tinha se voltado para Deus, porque a lei, a palavra de Deus não tinha sido aberta, não tinha sido lida. A partir do momento que se levanta alguém para ler a palavra de Deus, o povo, ele se entristece. Aqui fala que o povo se arrepende dos pecados, o povo chora, o povo começa a clamar a Deus, e até eles falam assim: ei, parem de chorar, hoje é dia de se alegrar, hoje é dia da gente comer gordura, hoje é dia da gente comer, de se regozijar no Senhor, não chorem. E o povo se lamentava, e tudo isso o inimigo sabia que ia acontecer, por isso que ele queria parar de todas as formas. Ele queria parar, ele queria falar assim, ó: se entregue, se renda, se renda. Eu sei que você aí do outro lado, quantas guerras você tem passado e quantas vezes você tem ouvido do inimigo e ele tem vindo contra você. 1, 2, 3, e as tuas forças estão se acabando e você pensa assim: meu Deus, agora eu não vou conseguir. É dessa vez que eu vou parar. Senhor, eu sei que tu me chamou para fazer essa obra, mas não dá mais. Porque o inimigo está conseguindo enfraquecer as tuas mãos. Em nome de Jesus, que essa palavra fortifique as tuas mãos novamente, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Esse ano, quem sabe para você foi difícil, foi de guerras, a obra foi pesada, o inimigo veio e tá chegando o final do ano e você se sente tão cansado, você não viu ainda a obra completa, você não viu ainda tudo aquilo que Deus vai fazer através de você, e você tá a ponto de se render, você tá a ponto de entregar nas mãos do inimigo tudo aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Ei, quem chamou você para fazer a obra foi Deus. Não foi você que se ofereceu, foi Deus que te escolheu. A Bíblia fala assim, ó, que Deus nos conheceu do ventre da nossa mãe, ainda quando nós não éramos formados. Deus nos chamou quando nós não ainda tínhamos sido formados. Ele nos escolheu, Ele que nos chamou para fazer a obra, Ele é que vai concluir. Ele é que vai colocar as pessoas certas. Ele é que vai fortificar as nossas mãos, que nós possamos ser como Neemias,
Senhor, fortifica as nossas mãos. Senhor, Tu tem visto o inimigo, como ele tem vindo contra nós. Qual a estratégia agora? Coloque pessoas certas ao nosso lado, para que nós se fortificamos, para que nós nos levantemos contra o inimigo. Sabe, tudo aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, queridos, é pequeno. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, ó, que tudo aquilo que Deus faz, Ele começa de forma pequena, porque tudo aquilo que nasce grande é monstro. É verdade, tudo aquilo que nasce grande, assim, do nada, é monstro. Você pode ver aquilo que Deus começa a fazer, é pequeno. Deus chama pequeno. E Ele vai, sabe por que Ele faz pequeno? Porque a gente precisa ter estrutura para segurar aquilo que Deus vai derramar sobre nós. A gente precisa entender que a gente sempre é pequeno para carregar o grande que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes você está indo pequeno e você está pensando, meu Deus, eu pensei que ia ter crescido mais. Eu pensei que ia ser uma obra tão grande e está terminando o ano e está tão pequeno. Você não sabe aquilo que Deus vai fazer através de você. Aquilo que Deus está fazendo através de você. Esses dias eu estava assistindo um desenho com os meus filhos. E foi algo assim que impactou muito eu. Que aí passou, né, Deus abençoando o povo de Israel. Deus livrando o povo de Israel. E o povo de Israel reclamando, murmurando. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo. E eles estavam ofendendo a Deus. Ei, não ofenda a Deus. Não ofenda a Deus. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus está trabalhando em teu favor, mas você não está vendo. Você não está vendo a obra final. Por isso que tem se levantado ataques contra você. Por isso que tem se levantado batalhas tão intensas contra você. E você fala, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir ultrapassar mais. Eu vou entregar tudo aquilo que eu fiz esse ano, ano que vem. Não vou fazer mais, eu vou parar. E Deus está convidando você. Eu vou te dar velocidade maior. Você vai correr mais. A minha força, a minha graça virá sobre você. E ano que vem vai ser mais forte aquilo que eu vou derramar sobre a tua vida. Você vai fazer com mais intensidade. Não se entregue, porque foi eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. A estratégia do inimigo é enfraquecer as tuas mãos. Mas a minha promessa, a minha estratégia sobre você é te fortalecer cada dia mais e mais. Porque a obra que eu tenho na tua vida não vai parar. E ela não vai parar em você. Ela vai continuar através da tua geração, através dos teus filhos, através dos filhos dos teus filhos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus termine esse ano com o coração de vocês em paz, descansando em Deus, sabendo que Deus é o dono da obra. Não é você que é o dono da obra, é Deus que é o dono da obra. Não foi você que se escalou sozinho para fazer aquilo que você está fazendo, foi Deus que escalou você para fazer. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para estar nesse lugar, para estar nesse tempo determinado por Deus. Não importa o que o inimigo vem falar para você, não importa aquilo que ele vem zombar de você, não importa as coisas que ele tem dito a teu respeito, mas falsas. Deus chamou você. Se firme nessa palavra aqui. Seja Neemias. Seja Neemias. Ore e jejue. Tenha um tempo de mais intensidade com Deus. Desligue um pouco a tua televisão. Deixe um pouco as distrações. E busque resposta de Deus, discernimento de Deus. Pessoas certas virão até você. Pessoas certas ficarão do teu lado e vão ajudar a reconstruir os muros, as brechas que um dia foram derribadas pelo inimigo. E a obra que Deus tem para fazer através da minha e da tua vida não é só reconstruir os muros, mas é consertar por dentro, consertar as pessoas por dentro. É isso que Deus faz. Ele faz a obra completa, Ele conserta por fora, mas
principal é por dentro, é fazer obra por dentro, é haver transformação por dentro de mente, transformação de coração, transformação de pensamento, transformações de atitudes. É isso que Deus tem. Nós somos a igreja da última hora. Eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento e mudanças virão cada dia mais. Deus está levantando um povo separado, um povo escolhido, um povo que foi chamado para viver segundo a sua palavra, sem se importar com a opinião dos outros, livre, sem se importar com o que os outros pensam, mas prontos para reconstruir os muros, prontos para ser como Neemias, onde não querem que o nome deles sejam grandes e reconhecidos, mas querem exaltar o Deus de Israel, o Deus que nunca dorme, o Deus que nunca descansa, o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha e que nunca vai perder. Há um povo se levantando, santificado, separado, redimido, um povo que não ama o pecado, mas que ama a Deus, um povo que ama a santidade, um povo que busca a presença de Deus, um povo limpo, um povo que não quer viver de aparência, um povo que quer ser o que é, mas quer ser cada dia mais parecido com Deus, um povo que não tem vergonha de expor os seus pecados, mas expõe para se santificar e para ser transformado. Há um povo separado por Deus nesse tempo. Há Neemias, há muito Neemias na nossa geração, há muito Neemias no Brasil. Há uma obra que Deus começou a fazer e que homem nenhum vai parar, em que Sanballat pode se levantar, mas não vai parar. Aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa nação, aquilo que Deus está fazendo no mundo, é tempo de nós levantarmos as nossas mãos e falar: Senhor, fortalece as nossas mãos, reaviva a nossa fé, ajuda-nos a viver a tua vontade. Eu vou convidar você para orar comigo agora, para nós encerrar essa palavra. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Deus está falando para você. Eu tenho convicção no meu coração. Não pare, Neemias, não pare. O inimigo quer enfraquecer as tuas mãos para que você diminua o ritmo. E Deus está falando para você: mas eu te dou graça e te dou força para você continuar. Deus abençoe vocês. Pai, obrigada por essa palavra. Senhor, quantos de nós fomos, Senhor, enfraquecidas pelo inimigo nesse ano? Quantos de nós pensamos em parar, em desanimar e pensamos que nós não íamos conseguir vencer? Mas obrigada, porque a tua graça nos susteve até aqui. A tua graça nos fortaleceu, a tua graça nos renovou. A tua graça, Senhor, fez com que nós continuássemos em pé. Senhor, eu te peço por aqueles também que já estão deitados e o inimigo está em cima e falando: desista, desista. E essas pessoas estão tão fracas a ponto, Senhor, de entregar aquilo que o Senhor deu nas mãos delas para o inimigo. Na autoridade, no nome de Jesus, fortalece essas mãos, que o teu Espírito Santo, que o teu próprio Espírito levante essas pessoas de onde estão e que o Senhor as fortaleça, que haja renovo, que haja convicção que foi tu que as chamou, que o inimigo não tenha poder de colocar setas malignas na mente delas, dizendo que para elas desistir e que o trabalho que elas estão fazendo não vai ter resultado. Tu sabes, ó Deus, que esses ataques têm vindo porque a obra que tu tens na vida delas, através delas, é grande. E que a tua casa vai ser reconstituída. E que os muros vão ser, Senhor, finalizados em si. E que o povo vai se dobrar na tua presença. E que o povo vai se voltar para ti. E por isso, Senhor, que elas estão sofrendo tanto ataques do inimigo. Pai, em nome de Jesus, guarda a mente delas, cobre, Senhor, a cabeça delas, Senhor. A tua palavra diz que tu cobre a nossa cabeça, Senhor, no dia da batalha. Cobre a cabeça delas, protege contra os ataques do inimigo e que elas se levantem e que esse ano elas terminem fortificadas em ti, na tua graça, na tua força, e que teu nome, Senhor, seja engrandecido entre todas as nações. Que tu sejas conhecido, Pai. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos diminuir. E que tu cresças, Senhor, e que tu cresças, e que tu cresças.
surpresas nas nossas vidas. E que teu nome, Senhor, seja conhecido por todo mundo. E que teu nome seja glorificado por todo mundo. E que nós possamos a cada dia buscar mais e mais a tua face, sermos transformados pela glória do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Dê um ano de graça, de paz. Que o Senhor as fortaleça. Que esse ano que vai vir seja um ano que vocês vão vencer. Que a glória e que a presença do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que nós tenhamos um ano cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus, com discernimento, com graça, com força. Que seja um ano que nós desfrutemos daquilo que nós plantemos nesse ano. Que esse ano nós possamos vir com mais velocidades na obra de Deus. Um abraço, queridos. Deus abençoe a todos vocês.